cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Para todos vocês, um beijo no coração de cada um, uma ótima semana que se inicia, né? Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui dedicando seus preciosos minutos, seu precioso tempo, dando atenção aqui para o Álvaro Silva. Para quem não me conhece, isso mesmo, eu me chamo Álvaro Silva e sejam todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Deixa aquele like esperto, dá aquela força, ativa o sininho das notificações e compartilhe também o nosso conteúdo com a galera aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim. Compartilhe o nosso conteúdo para mais vascaínos que estejam interessados em saber do noticiário esportivo no dia a dia do nosso Vascão. Sem muita delonga, então vamos direto e reto ao que nos interessa. Se tratando do departamento de futebol do Vasco da Gama, a 777 Partners está insatisfeita com a conduta a qual o departamento vem adotando antes da janela, durante agora esse momento de janela, e já vem pensando aí numa atitude até mesmo drástica no momento aí pós-janela, ou seja, nos próximos dias. Mas por que isso, Álvaro Silva? Vou explicar para vocês, gente. Como vocês já sabem, Luiz Melo foi afastado do cargo de CEO da Vasco SAF, não é mais aí o presidente aí do Vasco SAF, né? E ele aí vai ser redirecionado para uma outra empresa que também pertence ao grupo 777. Mudando de assunto, falando aí de Paulo Brax e Abel Braga, né? Que são essas três pessoas que faziam parte aí do departamento de futebol, os homens fortes do futebol. Então, ainda aí resta no nosso clube, né? Essas duas situações, essas duas pessoas, né? Paulo Brax, entre aspas, teria aí um prestígio juntamente a 777, teria aí, estaria aí, vamos dizer assim, com as costas quentes. Eu acho muito difícil, porque uma vez que o futebol vai mal, foi Paulo Brax que contratou, não faz sentido nenhum, né? Então, eu acho que esse prestígio aí, na verdade, foi só jogaram esse papinho que ele tá com prestígio lá no dia que o Luiz Melo foi demitido, só para não dar aquele oba-oba, aquela loucura no clube, só para jogar um panos quentes na situação. Fato é que a batatinha de Paulo Brax está assando. Batatinha bem fritinha, batatinha assadinha. Paulo Brax mete o pé do nosso Vasco urgente. Agora, brincadeiras à parte, outro que pode também estar de malas prontas do Vasco da Gama é o Abelão. Isso mesmo, gente, como vocês podem ver aqui na foto, ele aí que tem passagens aí pelo Internacional de Porto Alegre, é muito bem quisto por lá, muito querido. Fato é que atualmente ele veste a nossa Cruz de Malta. Ele recebeu aí sondagens lá do Rio Grande do Sul para retornar a trabalhar no clube de Porto Alegre. E ele, vou até abrir aspas para ele, isso foi semana passada, ele disse que no momento está focado na temporada do Vasco da Gama em ajudar o Vasco da Gama. Mas não fechou as portas também. Então, ao que tudo indica, quando passar essa janela, a 7777 Partners, falei um monte de 7 agora, né? Vai fazer uma faxina geral e já passou da hora. Na verdade, eles deveriam começar essa faxina por eles mesmos, né? Se tratando de Josh Wander, enfim. Mas voltando ao foco do assunto, e também nessa situação toda, quem vai rodar também, quem pode rodar também, é aí o sistema de scout do Vasco, o grupo de análise de desempenho do que fazem o scout, né? Álvaro Silva, o que é scout? Scout é uma palavra muito conhecida agora no meio do futebol, uma coisa muito moderna, que nada mais, nada menos que são os analistas ali, eles analisam o desempenho de atletas mundo afora, com base nos dados, né, nos registros desses atletas aí, minutagens de jogo, partidas disputadas, assistência, passe, roubada de bola, bloqueio, enfim, todos esses números são analisados por esse scout. E o scout estaria também com a batatinha assando. Mas por que, Álvaro Silva? Essa resposta é óbvia, torcedor e torcedora do Vasco da Gama. Nós estamos vendo essa resposta todo jogo, toda vez que a gente liga a nossa televisão para ver o jogo do Vasco. Como assim? Vou explicar para vocês. O time horrível que foi montado. Péssimo time que foi montado. Foi gasto aí cerca de 110 milhões de reais, maior investimento no futebol do Vasco da Gama até o dia de hoje. Diga-se de passagem que esse valor ainda não foi quitado, mas o assunto não é esse.
e não se tem resultado dentro de campo, não se tem aquela entrega em alto nível. Uma vez que você investe alto, você quer que tenha aquela entrega também ali equiparada ao investimento. Isso não está acontecendo no Vasco, então tá balançando, o departamento de futebol do Vasco tá balançando. Pode ser que essa barca aí, afunde nos próximos dias e vários aí vão junto com ela, como eu citei para vocês agora há pouco, Paulo Brax, Abel Braga e aí o Scout, que atualmente está aí no nosso clube. Eu, na minha opinião, eu acho que só de tirar o Paulo Brax já seria um peso enorme, porque ele é muito fraco. Ele passou no Internacional de Porto Alegre, o torcedor não tem saudade dele, muito pelo contrário, tem ranço. Ele passou no América Mineiro, o torcedor também não tem saudade dele, muito pelo contrário, tem ranço. E aí o povo lá do Galo Mineiro, do Atlético Mineiro, tá querendo contratar o Paulo Brax. Aí era hora do Josh Wander pegar o telefone e falar bye bye. Falar, vai na fé, meu filho, vai com Deus. Entendeu? Tomara Deus que o Paulo Brax já esteja se tocando também, já esteja aí já se colocando no seu devido lugar e já esteja de malinhas prontas, para sumir de dentro do nosso clube. Porque trabalho efetivamente, mas o Paulo Brax está trabalhando 21 horas de maneira incansável. Pô, meu irmão, o cara ganhando 100, 200 mil por mês, eu trabalharia 30 dias por mês, 24 horas por dia, pô. Porque o cara ficou à toa 6 meses sem fazer nada, aí agora que abriu a janela, mas ele tá trabalhando. Mentira! Não tá trabalhando antes nada. Desculpa palavrear, torcedor e torcedora. Merda nenhuma. Não tá trabalhando. E eu provo pra vocês que não tá trabalhando. Aí vocês perguntam assim, como você pode provar uma coisa dessa, Álvaro Silva? Muito simples. Muito simples. Vocês querem ver o exemplo? Olha há quanto tempo que o Paulo Brax está negociando com o Franco Fagundes do Nacional. Eu pergunto a você, torcedor e torcedora, o Franco Fagundes chegou aqui no Vasco? Não. Olha há quanto tempo ele negociou com o Michael Santos. E olha o imbróglio que deu. O Michael Santos chegou aqui no Vasco? Não. Olha há quanto tempo, enfim, ele vem tentando fazer N contratações e no final das contas ele não tem plano B, não tem plano C. Aí qualquer jogador que é oferecido para ele, qualquer jogador que é ventilado na internet aí de propósito, por muita gente maldosa que trabalha nessa mídia do nosso país, aí ele quer contratar desesperadamente ali para poder dar um cala-boca na torcida. Então ele não está trabalhando, porque se ele estivesse trabalhando, ele não teria trazido esse tanto de jogadores aí, que a maioria deles encostado no Santos, no Bragantino, no time da Arábia, times aqui da América do Sul, jogadores que ninguém conhece, quem conhece sabe que são jogadores que não rendem mais, não entregam mais, e ele está trazendo pro Vasco. Isso prova que ele não está trabalhando, que se ele estivesse trabalhando, ele não tinha feito a cagada de trazer Carabarral, Juan Cruz, lá do time do Santos. Não teria trazido o Matheus Carvalho. Entendeu? Não teria trazido uma série de jogadores. Então assim, estão fazendo hora extra no Vasco, vai na fé, vão com Deus. Agora, vamos pular esse tópico aí, pra gente entrar no... perdão, gente, só pra contextualizar, a fonte dessa notícia aí é de Wagner Fernando, viu? Do Sport News, do Wagner Fernando, do Twitter do Wagner Fernando, do Sport News. Então tá aqui a fonte, não é Álvaro Silva que tá falando isso, tá, gente? Tô apenas repassando para vocês. Agora é o seguinte, se tratando aí, o nosso elenco, ele está em constante reformulação, em constante mudança, né? E modelagem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente está reformulando, a gente também está tentando dar uma forma, né? Então, trocar o pneu com o carro andando, é uma situação muito difícil, já falei para vocês no vídeo de ontem. E o que acontece é o seguinte, diante disso tudo, a qual o nosso todas as situações aí que o nosso clube vem vivenciando no atual momento, que é péssimo, diga-se de passagem. Atualmente, a campanha do Vasco, após 17 rodadas do Campeonato Brasileiro, é a segunda pior campanha da história dos pontos corridos. Tá? E é o seguinte, nessa rodada, todo mundo ajudou o Vasco, menos o Vasco. O Vasco é sabe aquela pessoa que todo mundo quer ajudar, quer matricular na escola, quer comprar roupa, quer levar para cortar cabelo, quer colocar para fazer academia, quer pegar na mão, quer ajudar a fazer tudo. Sabe aquela pessoa assim, que tá precisando de ajuda e todo mundo quer ajudar? Aí no final das contas a pessoa não quer ajuda e acaba mesmo vivendo daquele jeito largado e não tá nem aí pra ninguém? É o Vasco, gente. Tá todo mundo tentando ajudar o Vasco. Toda rodada, algum clube da parte de baixo da tabela entrega a paçoca, algum zagueiro de outro time, alguém faz sempre uma lambança. Aí seria o pulo do gato, a hora do Vasco aproveitar a margem de erro dos seus adversários, pontuar
colocar um pontinho na conta aqui, mais 3 ali, para tentar sair dessa situação, correto, torcedor e torcedora? Pois bem, o Vasco da Gama não aproveita essa chance, porque agora acabou de se encerrar essa 17ª rodada, e é o seguinte, de todas as equipes que estão ali postulantes, brigando contra a zona do rebaixamento, apenas o Corinthians venceu, que diga-se de passagem, venceu o nosso Vasco. O restante foi tudo derrota e empate. Vou explicar para vocês. Gente, o Coritiba perdeu, tomou uma sapuada. O América Mineiro perdeu. O Santos perdeu para o Fluminense. O Bahia empatou, né? O Goiás empatou agora há pouco com o Grêmio. Estava ganhando de 1-0 no finzinho. O Grêmio conseguiu arrancar o empate. E o Vasco perdeu. Então quer dizer, nós tivemos aí o tropeço de 1, 2, 3, 4, 5 times, com exceção do Corinthians. Porque o Coritiba perdeu, o América Mineiro perdeu, Santos perdeu. Bahia e Goiás empataram e o Vasco também perdeu. E o Corinthians que ganhou do Vasco. O único de todos esses times que se deu bem na rodada foi o Corinthians. Além dele ganhar do Vasco, ele ainda aproveitou o tropeço de todo mundo para poder conseguir se distanciar mais 1, 2 pontos de cada um deles. Aí o Vasco, o que acontece? O Vasco termina aí a 17ª rodada. Ah, Álvaro Silva, mas a gente tem um jogo a menos. Eu quero que se lasque se tem jogo a menos, se tem jogo a mais. Pô, eu não quero terminar na lanterna, não. Ficar abraçado com essa história de jogo a menos, não. Não quero terminar com essa história de jogo a menos, abraçado dessa ideia, não. Essa ideia é superficial para enganar a gente. É o seguinte, o Vasco hoje é o lanterna do campeonato com apenas 9 pontos computados. O primeiro time fora da zona do rebaixamento já soma 16 pontos, totalizando já um déficit, uma diferença negativa para o Vasco da Gama de 7 pontos. Então hoje, gente, torcedor e torcedora do Vasco, ainda que a gente ganhe o jogo a menos, que muitos estão abraçando essa ideia, a gente ficaria a 4 pontos do primeiro time fora do Z4. Aí teríamos que ganhar mais 2 partidas e torcer para o tropeço desses outros times para a gente sair da zona do rebaixamento. Ou seja, hoje, para o Vasco da Gama deixar a zona do rebaixamento, precisa de 3 vitórias consecutivas e contando com o tropeço de alguém aqui e alguém ali, para aí sim pensar em sair da zona do rebaixamento. Então, quer dizer, o buraco cada vez aumenta mais. Cada vez aumenta mais. E diante de toda essa situação, você torcedor e torcedora do Vasco da Gama que está aí assistindo o nosso vídeo nessa noite, prestigiando, dando aquela moral pro amigo, já deve estar assim, ó. Fazendo conta, pensando, rezando pro jogo, pro atacante do outro time se machucar, rezando pro zagueiro do time que vai jogar contra a gente levar o terceiro amarelo, enfim, uma série de fatores. Diante disso tudo, a única situação que vai melhorar o Vasco da Gama é essa montagem que eu acabei de falar para vocês, essa constância aí, essa constante reformulação do nosso elenco, que a gente vem reformulando esse elenco desde o fim do ano passado e até agora a gente não tem um time. Álvaro Silva, mas como que vai resolver isso então? Contratando um jogador de alto calibre, contratações de alto nível. A única coisa que vai salvar o Vasco, quer dizer, vai salvar não, perdão, já não é mais uma ciência exata, que pode vir a salvar o Vasco da Gama na temporada de 2023, seriam aí 3, 4 contratações de alto nível. Mas quando eu falo alto nível, não é jogador mediano aí que seria banco aí na maioria dos times brasileiros, não. É jogador que seria titular na maioria dos outros times brasileiros. É aí que a gente descobre quando a contratação é de alto nível. Quando o atleta chega em determinado clube aqui no Brasil e todos os outros sabem que aquele atleta 99% de certeza seria titular nos seus clubes. Aí sim, isso pra mim é a contratação de alto nível. É você pegar um jogador que tá no Palmeiras, que tá no Botafogo, que tá no Flamengo, né, enfim, e jogar ele em qualquer outro time e ele render. Isso significa o quê? O cara joga em alto nível, não depende do time que ele tá, não depende a fase que ele tá, não depende se tá chovendo ou se tá de sol. Não importa, ele vai jogar bola, porque o cara simplesmente é o que ele é bom. E o Vasco precisa de jogadores e bons. E jogador bom custa caro. Daí vem um ditado, jogador caro, aquela história toda, aquela brincadeira toda da rapaziada, né? Da boleiragem. Jogador caro e não sei o quê. Por quê? Jogador caro é caro, já diz o nome. E no meio do futebol, tudo que é bom é caro. Não só no futebol, mas na maior parte das coisas da vida aí, não todas as coisas, mas na maior parte das coisas da vida, quando se trata de algum produto, de alguma contratação, de alguma aquisição, sempre, na maior parte das vezes, o que é mais caro é melhor. Não tem como você pegar a melhor coisa que tem muito barato. É muito difícil ali, é muito difícil. Então, dentro desse assunto, um nome aí
que veio ganhando mais força aqui no Vasco da Gama no dia de hoje, foi o nome do centroavante Diego Costa. Ele mesmo que é brasileiro, naturalizado espanhol, passagem pela seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, se eu não me engano, pela seleção da Espanha, ídolo no Atlético de Madrid, passagem por Chelsea, enfim, várias outras equipes. Hoje de manhã, vou até dar a fonte aqui também, pelo segundo jornalista Matheus Barbaço, se eu não me engano, acho que ele cobre o dia a dia lá do Bahia. Ele alegou aí que o empresário de Diego Costa estaria aí pensando, seu staff estaria querendo oferecê-lo ao clube baiano, ao Bahia Futebol Clube. Isso já mostra a pequenez a qual estão deixando o nosso Vasco. Olha como é que o Vasco está se apequenando. Não estou diminuindo o Bahia, não estou nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, se há 10 anos atrás alguém levantasse essa questão, a maioria das pessoas ia dar risada. Fala assim, você acha que ele vai deixar de ir para o Vasco da Gama para jogar no Bahia? Com todo respeito ao Bahia? Jamais. Mas hoje em dia, em pleno aí, entrando já em agosto de 2023, nós temos que dar o braço a torcer, que o Bahia é muito mais organizado, é muito mais estruturado, está bem melhor do que nós na tabela, o momento esportivo é bem melhor, o momento político é bem melhor. Então assim, Álvaro, mas você está dizendo que o Vasco é pequeno, que o Vasco... Não, o Vasco é gigante. O Vasco não é um gigante do futebol brasileiro, não. O Vasco é um gigante do futebol mundial. Mundial. O problema é que quem está à frente do nosso clube está permitindo que isso aconteça e está fazendo muita cagada também para cada vez mais isso aí fazer jus ao nome. Infelizmente. Aí a gente volta ao assunto de Diego Costa. Saiu hoje de manhã que o salário dele aí podia ser em torno de 1 milhão. Salário milionário. Aí saiu aí, segundo o canal Arena Cruz Maltina, esse salário seria aí de em torno de 1 milhão de reais, cumprindo as bonificações, batendo as metas, ele pode chegar a 1 milhão e 300 mil. Mas, segundo, como eu falei para vocês, Matheus Barbaço, que cobre o dia a dia do Bahia, se eu não me engano, ele alegou que o salário do Diego Costa chegaria perto de 1 milhão e meio e o Vasco teria topado em pagar esse valor pelo atleta. Então, assim, na minha opinião, não vale, não sei o que, tá todo mundo, muita gente falando mal, muita gente falando bem. Eu já falei e vou falar de novo, eu sou muito mais Diego Costa com uma muleta, machucado, do que todo esse ataque do Vasco que tá aí, com exceção do Gabriel Peck, que eu não tenho que reclamar dele. Que uma andorinha só não faz verão, e quando ele tem a chancezinha dele ali, às vezes ele erra também e tal, mas ele é o que mais vem mostrando ali, o que mais vem entregando alguma coisa no nosso ataque. Então eu sou muito mais ele até mesmo do que Pedro Raul, e vivendo um bom momento. Vamos ser bem sinceros. Mas no Atlético, meu irmão, quem não sabe, pesquisa aí Diego Costa no Atlético. Ele entrou em campo poucas vezes, ele teve problema de lesão, teve problema para se adaptar. E quando ele conseguiu se adaptar, que ele conseguiu se engrenar, o time do Galo estava voando. O time do Galo estava ganhando de todo mundo. Aí como é que você vai me tirar o Hulk do time do Galo? Como é que você ia tirar o Keno naquela vez? Estava jogando demais. Então ele teve que ficar no banco ali. Quando ele tinha chance, ele entrava e entrava bem. Dava assistência, participava de jogada que iniciava jogadas ali que terminavam em gol, fazia gol. Ele tem um vasto recurso, é um ótimo jogador, eu acho ele um ótimo jogador, gente. Não é um excelente, não é aquele cracaço como ele já foi, mas é um ótimo jogador. Tá? Então fica aqui o registro para vocês. Se Diego Costa acertar com o Vasco da Gama, vai ser o maior salário da história do Vasco da Gama, né? Aí segundo aí Matheus Barbaço, seria um salário em torno de 1 milhão e meio de reais por mês. Segundo a Arena Cruz Maltina, estaria colocando o salário dele entre 1 milhão por mês e esses 300 mil seriam aí os bônus aí se caso o atleta bater as metas com a camisa do Vasco. Vamos aí aguardar, né? Vamos aguardar qual vai ser o desenrolar dessa história, e o Vasco da Gama aí está aguardando uma resposta em definitivo do Diego Costa, que ficou de dar uma resposta para nós até o dia de amanhã, até segunda-feira, sinalizando se vem para o Vasco da Gama ou não. Vamos esperar aí ansiosamente sobre essa situação do Diego Costa. Se tratando agora, outra coisa que pegou muita gente de surpresa, Jorge Carrascal. Como assim, Álvaro Silva? Mas você já não falou outro dia que o Vasco desistiu de Carrascal, né? O CSKA pediu quase 40 milhões por ele? Foi, gente, eu falei isso mesmo e isso é verdade. O Vasco teria aí tirado o pé nas tratativas de negociações pelo meia colombiano, porque o CSKA Moscou pediu algo em torno de 40 milhões de reais, o Vasco estaria disposto a pagar na época algo em torno de 23 milhões, uma diferença que quase que dobra o valor, e o Vasco teria aí tirado o pé da contratação desse meia, né, desse camisa 8 barra camisa 10 aí, que joga no CSKA Moscou e atua pela seleção da Colômbia. Fato é que Fábio Torres, né, o jornalista aí, Fábio Torres,
ele conversou com o empresário aí que está mediando essas negociações, e segundo aí Fábio Torres é o seguinte: o Vasco vai preparar aí nesses próximos dias, próximas horas, porque a gente não tem mais muito tempo, 4 dias fecha a janela, vai preparar uma proposta aí, a cartada final por Jorge Carrascal, a última investida. O Vasco aí pretende então colocar as cartas na mesa aí na última hora e tentar aí a cartada final pela contratação do meia colombiano Jorge Carrascal, que seria aí a contratação. Seria aí prateleira alta mesmo, seria aí uma excelente contratação para o Vasco da Gama. Vamos esperar para ver o desfecho dessa história, porque uma coisa é o Vasco fazer a proposta, outra coisa é o atleta aceitar e vir para o Vasco. Então vamos aguardar ansiosamente, porque como eu falei no início do vídeo, a gente precisa de jogador bom. Se tratando ainda de especulações, outro jogador aí que pararam de falar um pouco dele no dia de hoje é o Robert Rojas, zagueiro do River Plate, que viria para o Vasco da Gama com contrato de empréstimo e opção de compra ao término do contrato. A situação teria esfriado um pouco, muita gente tá até pensando que ele não vem mais. Fato é que é o seguinte: o mesmo aí, empresário que informou a situação de Carrascal, o mesmo jornalista que falou essa situação aí, Fábio Torres, ele também alegou o seguinte, que o negócio já está praticamente fechado, faltando apenas detalhes burocráticos de documentações de ambos os clubes, para acertar e sacramentar essa negociação para Robert Rojas desembarcar aqui no Rio de Janeiro para fazer os exames médicos e assinar com o Vasco da Gama. Então vamos aguardar então, segundo o Fábio Torres, tá tudo certo para Robert Rojas chegar no Vasco da Gama. Se tratando agora de centroavante, Pablo Vegetti, atacante aí argentino, como vocês sabem, ele que está jogando atualmente no Belgrano, artilheiro do campeonato argentino, juntamente com Michael Santos. O nome de Pablo Vegetti, segundo aí Fábio Torres, tudo apuração do mesmo jornalista, gente. O nome de Pablo Vegetti está na mesa ali, ó, de Paulo Brax, já está nas mãos do Departamento de Futebol do Vasco da Gama. O Departamento de Futebol do Vasco analisa com bastante cautela e cuidado a situação desse centroavante, e é o seguinte: segundo Fábio Torres, o nome de Pablo Vegetti pode ganhar mais força para fechar com o Vasco da Gama caso haja aí uma recusa do centroavante Diego Costa. Então vou repetir para vocês. Se caso o Diego Costa não assinar com o Vasco, não acertar com o Vasco da Gama, a segunda opção no momento aí já de imediato, que seria só trocar a documentação e fechar contrato, seria o centroavante Pablo Vegetti. Há rumores, saiu até no dia de ontem, que ele estaria aí já apalavrado com o América Mineiro, faltando apenas detalhes para oficializar a vinda dele para o clube de Minas Gerais. E hoje saiu essa situação aí de madrugada, diga-se de passagem, de que se o Vasco tiver uma negativa em relação a Diego Costa, o Vasco pode investir todas as suas fichas em Pablo Vegetti. Isso não acho muito bom. Eu estou dando a notícia aqui porque tem que ser dado. Se eu não der, outra pessoa vai dar também, e você, torcedor e torcedor, tem que saber o que está acontecendo. Porque se fosse outro canal, já nem ia falar isso, né? Já nem ia falar essa notícia para não atrapalhar as negociações aí com o América Mineiro. Mas é o seguinte: se tiver de vir pro Vasco, vai vir. Se tiver de ir pro América, ele vai também. Que ali, Vasco e América na tabela, pelo amor de Deus, hein, gente? Não confunda o que eu tô dizendo, hein? Na tabela do campeonato hoje é a mesma coisa, 6,5 na tabela do campeonato. Não tô falando de peso de camisa, de história, de nome, de nada disso. Então, pode ser que o Vasco da Gama aí tenha balançado o Pablo Vegetti em relação aí à proposta que o Vasco já teria aí nas suas mãos aí de Paulo Brax, no departamento de futebol, a situação de Pablo Vegetti para fazer a contratação. Só que isso não é legal, porque o jogador pode não gostar, saber que é segundo plano. Tudo bem que é um Diego Costa que estaria em primeiro plano, mas tem jogador que não gosta, mexe com ego, coisa e tal. Vamos aguardar aí nas próximas horas, próximos dias. Nós não temos muitos dias, então asseguro para você que a resposta vai vir rápido. Isso aí eu tenho certeza, vai vir rápido. Essa semana vai ser uma semana de reviravolta, vai ser uma semana de fogo no parquinho, vai ser uma semana de surpresas positivas ou negativas. Mas o pau vai torar essa semana no sentido de contratações, vai. Porque se chegar jogador bom, o pau tora, vai ficar todo mundo feliz. Se chegar jogador ruim, o pau vai torar mais ainda, porque vai ficar todo mundo puto. Então, vamos aguardar as próximas cenas e próximos capítulos dessa novela que se chama Vasco da Gama. Gente, e agora um outro nome aí pra gente encerrar o vídeo de hoje, pra gente estar fechando esse vídeo de hoje. Eu tô até pegando a minha colinha pra ver se eu não tô falando bobagem aqui. É isso mesmo, gente. Um nome aí
que surgiu é o nome de Pastore. Isso mesmo, gente. Pastore. Javier Pastore, atacante argentino, ponta esquerda, joga pelas beiradas, ótimo jogador, já tem seus 34 anos, ele mesmo, gente. Vocês podem ver, passagem por PSG, seleção da Argentina, vários outros clubes. O último clube dele era no Catar, o contrato dele se encerrou, ele não renovou. No momento está sem clube, tem seus 34 anos. E há rumores de que o Vasco estaria especulando o atleta. O empresário dele respondeu essa pergunta para o jornalista aí, Fábio Torres. Isso mesmo, essas últimas informações vieram todas do mesmo jornalista, Fábio Torres. Podem olhar lá. E é o seguinte, o empresário alegou que não há conversa, não há nada em oficial, nem extraoficial, da parte do Vasco da Gama para com o atleta e vice-versa. Então vamos aguardar. A gente sabe que no meio do futebol, se tivesse, ele não ia sair falando para não atrapalhar as negociações. E a gente sabe também que a situação do Vasco financeira é difícil, né? Então, se já é difícil o Diego Costa vir, imagina se vir Pastore e Carrascal, né? Aí se a gente consegue contratar esses camaradas todos aí que eu tô falando, mais Robert Rojas, e o que a gente já tá ali, se a gente não conseguir subir, se manter na Série A, pelo menos um segundo turno muito digno a gente vai fazer. Só que a gente acorda, a gente toma um tapa na cara da vida, volta à realidade, a gente sabe que não é bem assim que funciona, ainda mais quando se trata da diretoria, da atual gestão do nosso clube. Para não citar nome, vamos falar aí do Docinho, né? Vocês já entenderam quem eu quis dizer para vocês aqui, né? Torcedor e torcedora. Então, hoje a gente fica por aqui. Um ótimo domingo para todos vocês, gente. Eu achei que até olhei pertinho ali, que eu tava achando que o meu vídeo tava dando quase 50 minutos, mas não. Eu vi errado. Também não vou cortar essa parte não, que é bom deixar também um momento de crédito para vocês no final do vídeo aí, sem corte, sem filtro, sem nada, para você ver como que é o vascaíno desde sempre, o tempo todo. Brincadeiras à parte, eu vou ficar por aqui, tá? Se eu tiver mais notícias, ou eu broto amanhã de manhã, ou qualquer horário, se for notícia importante, lógico, né? Ou nesse vídeo mesmo eu vou colocar um anexo aí da notícia que aparecer depois em alguma parte desse vídeo, vocês vão ver e vão dar risada de mim. Mas é isso aí, galera. Por hoje, então, é a situação de Diego Costa, a gente aguarda a resposta. A situação de Jorge Carrascal, o Vasco pretende fazer mais uma investida. Robert Rojas, faltando poucos detalhes para acertar de vez com o Vasco da Gama. A situação de Javier Pastore não passa de rumores, segundo o empresário do atleta. O departamento de futebol, segundo informações da 777 Partners, está insatisfeito com o departamento de futebol e podem ocorrer mudanças após o fechamento da janela, ou seja, cabeças podem rolar e tomara que role, né? E o atual momento do nosso clube na tabela, que infelizmente é uma vergonha, a gente precisa aí vencer 12 partidas das próximas 22 a qual o nosso clube vai enfrentar. Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigado pela ajuda de cada um de vocês. Eu já falei aqui, vou falar de novo, com a ajuda de Deus e de cada um de vocês que estão me ajudando aqui no canal, a gente vai chegar lá juntos. Deixa aquele joinha, por favor. Se inscreve no canal e ativa o sininho também. Se você não quiser ver o Álvaro Silva todo dia, achar que a minha voz é enjoativa, que eu sou chato, quando chegar a notificação, passa pro lado, tá de boa. Só passar pro lado e não tem caô, mas ativa lá o sininho, dá essa força pra gente. Valeu, família? Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu!